Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Engenharia de Processos com a aula 11. E nesta aula nós continuaremos vendo a síntese de sistemas de separação, tá? Sendo a terceira parte então desse conteúdo. Nas aulas anteriores, então nós começamos a estudar a síntese de sistemas de separação, tá? Como a etapa do diagrama da cebola após a parte de síntese de reação. E também tivemos a aula de apresentação da etapa de projeto na aula 10. Tá? Então agora a gente vai dar continuidade, na verdade, no que a gente viu lá na aula 9, onde nós começamos a ver algumas heurísticas de aplicações de operações unitárias e vimos misturas heterogêneas considerando sistemas fluidos com sistemas particulados, gotas e lodos. Tá? E também vimos a respeito das principais heurísticas para escolha de condições de operação de destilação. Tá? E algumas recomendações de quando utilizar, quando escolher uma coluna com recheio, uma coluna com pratos, tá? E alguns direcionamentos para boas práticas de operação de destilação. Já na aula de hoje, então, nós continuaremos trabalhando algumas heurísticas de processos de separação e orientações para aplicação de operações, no entanto voltadas a outras operações unitárias, tá? E sendo então operações unitárias para separação de misturas heterogêneas também, tá? Ou seja, com mais de uma fase. Veremos na aula de hoje então absorção e stripping, extração e adsorção, ok? Certo, mas antes de nós começarmos a ver então algumas características específicas dessas operações de separações de misturas gasosas, principalmente, tá certo? Precisamos ter aí a ideia de que, assim como a destilação simples é o melhor método e é o método dominante para a separação de misturas líquidas, quando a gente fala de misturas gasosas, seja um vapor ou um gás, e a gente quer separar e purificar componentes dessa mistura gasosa, não há assim um método padrão e dominante, tá certo? A gente tem essas várias opções que eu comentei que a gente vai ver aqui e dar sequência também nas próximas aulas. A separação das misturas gasosas, ela tem o propósito de produzir uma alta pureza ou uma alta taxa de recuperação para determinados componentes que estão contidos nessa mistura. No entanto, pode ser difícil de acontecer e de ser alcançada essa pureza desejada, tá? Não é tão simples quanto em outros métodos para operações com sólidos ou operações com líquidos. E as melhores condições e escolhas para fazer essa separação normalmente acabam sendo destilação criogênica, tá? Baixíssimas temperaturas, negativas, temperaturas de operação que também tem alto consumo energético, ou absorção e adsorção. Tá? Então essas são as mais comuns para se purificar misturas gasosas. E para produzir misturas com alta pureza, normalmente a adsorção e absorção com reação química são preferidas, tá? Porque os efeitos de interações químicas, eles prevalecem, são muito mais fortes que os efeitos de interações físicas apenas, certo? Então, com isso, normalmente a gente consegue fazer a transferência de massa de uma fase para outra de forma menos reversível, tá? Consequentemente, tendo maior eficiência de separação. Bem, inicialmente então, falando sobre absorção e stripping, tá certo? Só para a gente diferenciar então e ter essa ideia, porque normalmente é um conteúdo e são nomenclaturas que são bastante vistas juntas. A absorção consiste no processo em que nós queremos usar um líquido, uma fase líquida, para recuperar um componente de uma fase gasosa, tá certo? Então a absorção acontece porque o líquido absorve o componente da fase gasosa. No stripping, na verdade, o princípio é o mesmo, porém a operação que acontece, a transferência de massa é inversa. Normalmente nós utilizamos um gás que remove um componente da fase líquida. Tá? Então, basicamente, o que muda é o sentido em que a transferência de massa acontece. Na absorção, ela acontece do gás para o líquido, e no stripping, do líquido para o gás. Tá? E também, às vezes, se encontra a nomenclatura desabsorção para stripping, mas não é muito correta de acordo com alguns autores, e também acaba se utilizando e vendo de forma mais comum o stripping mesmo, mas basicamente é o mesmo fenômeno, só muda o sentido da transferência de massa.
Então, os processos de absorção e stripping, eles são frequentemente utilizados quando a gente quer purificar um componente, ou da fase líquida ou da fase gasosa, e nós utilizamos então e necessitamos introduzir um componente como solvente líquido que vai entrar em contato com essa fase gasosa, tá? Então, o primeiro direcionamento, por conta das etapas de separação posteriores, é preferível sempre utilizar um componente já presente no processo, tá? Para não colocar mais um componente de mistura que talvez depois vai precisar ser recuperado, recirculado e regenerado esse solvente, tá bem? Então, é preferível utilizar o que a gente já tem. Por exemplo, a água, né, além de ser fácil de se obter, normalmente é um componente que está presente na grande maioria dos processos, tá? Então, por isso ela é muito utilizada como solvente, ou em processos petroquímicos, se você tiver algum solvente de hidrocarbonetos que também está contido em outras etapas de processo, isso acaba sendo uma boa opção também. Basicamente, então, na operação de absorção, stripping, o que a gente precisa é especificar a vazão de líquido a ser utilizada, que está diretamente relacionada com a razão solvente gás, que são alimentados na coluna, e também as temperaturas e pressão de operação, uma vez que é um processo que permite o alcance de condição de equilíbrio em cada um dos estágios, então temperatura e pressão são os principais fatores que afetam o equilíbrio de fases. Com isso, então, especificado, a gente vai buscar calcular o número de estágios teóricos de acordo com os diferentes equilíbrios que se formam nos estágios com diferentes temperaturas, composições, pressões. Estima-se experimentalmente, a partir de dados de fabricantes, a eficiência global de cada estágio, para que aí a gente possa determinar o número real de estágios baseado nessa eficiência, tá certo? Então a gente consegue daí, com isso, aumentar o número de estágios, consequentemente isso vai impactar no dimensionamento, na altura real da coluna de absorção a ser trabalhada. Para se especificar a vazão de líquido, normalmente se utiliza um fator chamado fator de absorção, dado pela razão entre L vazão de líquido sobre KI V, então V é a vazão de vapor da fase gasosa na coluna, e KI, então o coeficiente de absorção relativo entre o componente presente em uma fase e presente na outra, tá? Para separação chave, e aí, com isso então nós vamos daí escolher um fator adequado de absorção para ver se a remoção, a eficiência acontece da forma desejada, tá? Então, inicialmente, nós sabemos que esse fator de absorção, na determinação dessa vazão de líquido, ele deve ser maior do que 1, para se obter um alto grau de remoção de soluto da fase gasosa, tá? E aumentar a vazão também aumenta o fator de absorção, porque quanto mais líquido, né, mais vazão de líquido você está colocando na coluna, consequentemente você vai ter à disposição uma maior quantidade de solvente e um maior potencial de solubilidade do soluto para ele poder passar da fase gasosa para a fase líquida. Tá? Isso também implica numa diminuição do número de estágios da coluna, porém, à medida que esses valores acabam aumentando muito, eles podem também diminuir o retorno do investimento, porque uma vazão alta de líquido consiste em uma alta quantidade de bombeamento, custo energético, maior custo para recuperação de solvente, porque ele vai estar passando mais na coluna. Então, recomenda-se uma faixa ótima de operação desse fator em colunas acima de 1,2 e abaixo de 2, beleza? Então aqui só para nós relembrarmos, então eu trouxe, né, uma figura, uma imagem de uma coluna de absorção industrial, tá? Para a gente verificar aqui então diferentes estágios, né? No caso que essa coluna com 3 estágios, alimentação da fase gasosa então aqui por baixo, remoção da fase gasosa aqui por cima da coluna, e as tubulações de alimentação de líquido e remoção de líquido também, tá? Para a gente lembrar aqui como que o fenômeno acontece. Tá certo? Trouxe aqui também um vídeo que mostra, vejam, a cada estágio a gente tem o borbulhamento e a distribuição da fase gasosa dentro da coluna, enquanto o líquido vai descendo e caindo em contracorrente, normalmente nessa configuração, para aproveitar o efeito da diferença de densidade, em que a fase vapor
tipo gasosa tende a subir e a fase líquida mais pesada a descer. Beleza? Sobre as demais condições operacionais, nós temos que, para a temperatura, são preferíveis temperaturas baixas, pois aumentam a solubilidade do gás no líquido. Okay? Normalmente, por exemplo, na produção de água com gás, utiliza-se a água o mais frio possível para absorver o CO2 melhor e gaseificar a água. Tá? E usa-se em geral uma temperatura baixa alcançável com água de resfriamento, isso quando a gente consegue utilizar a própria água como solvente na absorção. Okay? O efeito térmico da transferência do soluto para a fase líquida pode, em alguns casos, levar a temperatura a aumentar do topo para a base da coluna, tá? Devido aí à própria variação de entalpia, de solubilidade e da transferência de massa que acontece. Então, caso essa absorção ela acarrete em uma variação drástica ou significativa de aumento de temperatura, é necessário algum tipo de resfriamento do líquido em algum estágio intermediário da coluna, para a gente não perder a eficiência de absorção, não perder a solubilidade por conta desse aumento de temperatura, tá? Porque a gente quer manter a temperatura mais baixa. Sobre a pressão, maiores pressões também aumentam a solubilidade do soluto no líquido, tá? O soluto presente inicialmente no gás que vai passar para a fase líquida. Porém, isso acaba implicando em maiores custos. Tá? Então, aumentar a pressão aumenta a agitação, aumenta o borbulhamento, aumenta a difusividade, a transferência de massa, e também, seja por difusão, seja por convecção, mas, consequentemente, para a gente conseguir ter uma pressão maior dentro da coluna, a gente precisa alimentar essa fase de vapor, essa fase gasosa comprimida. E isso implica em custos. Tá? Utilizar um compressor nem sempre acaba compensando. Então, busca-se otimizar essas condições, a vazão, a temperatura e a pressão, tá? E aí vai-se então fazendo alguns testes, verificando se há eficiência de absorção, e só depois que tiver um chute inicial, algo que já esteja funcionando, que nós passamos para as próximas etapas, tentando otimizar isso, tá? Otimizando ou em termos de eficiência de absorção, ou em termos de minimização de custos, sujeito à restrição de que o produto ainda contenha a pureza desejada, tenha a eficiência desejada, tá? O stripping, como operação reversa da absorção, que eu já comentei, ele também tem um fator, que é calculado pela razão, no caso aqui, contrária em função da razão da vazão de vapor e não de líquido, tá? Que aí nós chamamos de fator de stripping, então KIV para o vapor sobre o líquido, o contrário da absorção, e ele deve ser grande para concentrar o componente I na fase vapor, tá? Para passar do líquido para o vapor. Tá normalmente utilizado aí às vezes quando a gente tem solventes voláteis misturados em uma fase líquida, que a própria injeção de uma fase gasosa consegue arrastar e tirar esse solvente dessa fase líquida e levar ele para a fase gasosa. E tem também uma faixa de operação ótima para esse fator, entre 1,2 e 2, de acordo com as equações de projeto de absorção que vocês viram lá em operações unitárias, tá bem? No caso, quando nós temos uma operação de separação, absorção, stripping com reação, que nós chamamos reativa, tá certo? Então, o equilíbrio líquido-vapor ele não pode ser aproximado pela lei de Henry, que normalmente é utilizado como primeira estimativa para o cálculo de equilíbrio, e deve-se recorrer a softwares de simulação para conseguir modelar esses sistemas de forma robusta e representativa o suficiente. Tá bem? Então, quando temos reações envolvidas, os modelos se tornam mais complexos e também temos mais efeitos que distorcem da idealidade. Então, temos que usar modelos mais elaborados de cálculo de equilíbrio e, consequentemente, para conseguir resolver esses modelos, a gente recorre a ferramentas de simulação para absorção. Bem? Bom, vamos falar agora então do processo de extração, tá? Em específico a extração líquido-líquido, quando nós queremos uma separação de fase, então para duas fases líquidas contidas em uma mistura. Bom, na extração líquido-líquido, basicamente os mesmos equipamentos que são utilizados são aqueles que também são utilizados para reatores com duas fases líquidas. Tá certo? Então, sistemas de escoamento empistonado, no qual nós podemos ter alimentação em concorrente ou contracorrente das fases,
para promover a passagem de um componente, né, o soluto, de uma fase líquida para outra, ou também temos extratores de células rotativas, que funcionam também como uma série em sequência de reatores batelada, tá certo? Então nós podemos ter aí também esse escoamento em leitos, né, em colunas, para fazer a extração do líquido. Então os equipamentos são os mesmos, mas o princípio de operação que acontece, de transferência de massa, é o fenômeno da passagem de um soluto da fase mais concentrada para a fase menos concentrada. Tá? E por isso nós temos que ter também aí uma certa afinidade entre o solvente, quem a gente quer utilizar para fazer essa extração, para conseguir extrair um componente de uma fase para outra. E para a gente verificar essa afinidade, normalmente utiliza-se um parâmetro chamado de coeficiente de distribuição do soluto, tá? KI, então pro soluto, I sendo I o componente desejado que a gente quer remover, tirar de uma fase e passar para outra. Esse coeficiente é a razão da fração do componente na fase de extrato, tá? Que é a fase então na qual nós queremos tirar e remover esse componente, para a fase rafinada, tá? Que é a fase na qual nós queremos então incorporar e obter esse componente separado da mistura original. Pode ser calculado pela razão de composição, ou pode também ser calculado pela razão aqui inversa dos coeficientes de atividade, tá? Ou seja, o coeficiente de atividade desse soluto I na fase rafinada sobre o coeficiente de atividade na fase do componente I na fase do extrato, tá? Também temos um fator de separação em relação a diferentes compostos para verificar qual vai ser extraído com mais eficiência em relação a outros. E esse fator de separação, nós chamamos ele de fator beta e J para um componente I em relação ao componente J, e ele serve para nossa análise de forma análoga à volatilidade relativa lá na destilação, tá? Ou seja, aquele parâmetro alfa também é a razão entre os Ks, que é o coeficiente que representa o coeficiente de volatilidade de cada componente, tá? E quando a gente faz a razão dos coeficientes de volatilidade, nós temos a volatilidade relativa. Bom, e esse fator, ele representa a tendência do componente I dele ser extraído mais facilmente do rafinado para o extrato do que o componente J. Tá? Então a gente está tirando esse componente de uma fase, tá? Da fase do rafinado, e está passando ele para o extrato. E a gente pode ter essa competição, às vezes, entre componentes que vão passar de uma fase para outra, para ver qual tem a melhor possibilidade, a melhor eficiência de passar para outra fase. A gente usa esse fator então para fazer a comparação, sendo então esse fator a razão entre os coeficientes de distribuição de cada um dos componentes, tá? É meio que também uma forma de seletividade que nós vimos lá para os reatores. E esses K são calculados da mesma forma que a gente vê aqui na equação mais acima, hein? Bom, para a gente lembrar e entender um pouquinho como que funciona um extrator, tá? Para extração líquido-líquido, eu trouxe aqui então um vídeo também que mostra a operação de um extrator de células rotativas, tá? Que consiste basicamente em nós termos uma alimentação da fase do rafinado, então, em uma câmara desse extrator, onde cada câmara é uma célula, e temos a aspersão do solvente em várias das células. Tá? Por exemplo, esse aqui é muito utilizado na indústria de óleo de soja, onde a soja já laminada e extrusada, ela expandida, ela vai caindo dentro de cada uma das células desse extrator. E nós temos aqui a injeção, a aspersão do solvente em vários pontos dentro desse extrator. Aí, conforme o extrator vai rodando, cada câmara vai recebendo mais solvente e tornando-se mais concentrada com o solvente, tá? Até que chega na última câmara e a gente faz o descarregamento dessa massa. Vejam então que o solvente, normalmente hexano, tá? O solvente para extração, então ele cai sobre a massa da soja e remove o óleo, né? Então o óleo ele é extraído da massa e restam outros componentes líquidos residuais ainda na soja, e a massa ela sai e segue para a próxima etapa de recuperação do solvente, que acaba também retido nela. Então vejam que esse é um dos equipamentos, mas nós podemos ter várias formas de extratores.
Vamos agora então aqui a alguns direcionamentos e heurísticas para a extração, tá? Como nós fazemos a escolha do solvente inicialmente? Bem, nós temos que ter em conta de que ele deve ter um alto coeficiente de distribuição, requerendo menos solvente para separação, tá certo? O solvente ele deve ser quimicamente similar ao soluto. Então, de acordo com o componente que a gente quer remover, a gente vai verificar a massa molar, a polaridade, as características estruturais, grupos funcionais e ter quimicamente um solvente similar para ele conseguir ter uma afinidade suficiente para remover o soluto. Tá? Isso vai implicar dele acabar tendo um alto coeficiente de distribuição. Também ter um fator de separação, igual nós vimos ali anteriormente, maior do que 1 e preferencialmente o mais alto possível. Tá? Sendo assim, ele vai conseguir remover a maior quantidade possível do componente do soluto da fase do rafinato para o extrato. Deve haver uma imiscibilidade com o solvente original, tá? De forma que ele não vá parar no rafinado. Tá? Então, da mesma forma que ele tem que puxar o soluto, ao mesmo tempo ele não pode ficar retido ou contido na outra fase da qual nós removemos o soluto. Né? Nem sempre isso é fácil, isso acontece às vezes, como é o caso da soja, por exemplo, o solvente fica um pouco impregnado na massa, mas há uma etapa de separação depois para conseguir fazer essa recuperação e não ter a perda do solvente no restante do processo. Ele deve ser também de fácil recuperação, feita quase sempre por destilação, tá? Então, o solvente, seja na absorção, seja na extração, na adsorção, ele tem que ser recuperado para minimizar os custos de processo, tá? Então, a gente vai ter que, de alguma forma, já que ele vai entrar em contato com outra fase, separar também ele depois. E assim, o solvente preferencialmente deve ser termoestável, tá? Ele não pode ser degradável com a temperatura, já que a gente vai usar alguma operação para separação depois, como evaporação ou destilação, que pode elevar a sua temperatura, e também não deve formar azeótropos com o soluto, tá? Para permitir a separação e regeneração. A volatilidade relativa solvente-soluto deve ser alta e o calor latente de vaporização deve ser baixo para facilitar também a sua recuperação. Então, quanto mais volátil, melhor. Diferença de densidade entre o extrato e o rafinado, ele deve ser tão grande quanto possível, tá? Pois dessa forma as fases líquidas elas coalescerão mais facilmente, tá? Elas ficarão menos miscíveis e a gente terá então uma maior facilidade de separar, seja por decantação, seja por alguma operação simplesmente que leve em consideração a densidade nas etapas posteriores. Além disso, a tensão interfacial alta entre as fases, ela acaba garantindo também essa coalescência mais fácil, que é a tendência a não se misturar entre as fases, mas também acaba dificultando a dispersão na extração, tá? Então, às vezes, não é interessante que também não seja tão alta essa diferença, esse valor para tensão interfacial entre as fases líquidas da extração. O solvente ele deve ser estável e não devem ocorrer reações com os componentes da mistura, tá? Isso para extração convencional, exceto no caso de extração reativa, que daí o objetivo é outro e leva em consideração outros parâmetros, mas aqui na extração convencional só de transferência de fase, deve-se evitar também qualquer tipo de reação ou de tipo de alteração nas propriedades dos compostos que possa acontecer. A pressão de vapor nas condições de trabalho devem ser preferencialmente baixas para evitar a emissão de vapores, tá? Então, os compostos voláteis orgânicos, tá? Se fosse utilizar algum solvente que tenha uma alta pressão de vapor, a gente poderia ter alguns problemas, então é melhor que seja baixo para a gente depois também conseguir ter uma boa recuperação. E de modo geral, o solvente ele deve ser atóxico e não inflamável, tá certo? Então ele também não pode, caso ele sobre na fase inicial do soluto ou caso ele precise ser separado depois, essas características dificultam, pois o processo ele tem que ter mais recursos de segurança sobre toxicidade para não gerar nenhum tipo de risco para as pessoas ao redor e também não ser inflamável, que nem sempre é possível, porque muitas vezes, na grande maioria dos casos, solventes voláteis também acabam sendo inflamáveis.
E é vantajoso também que o solvente possua uma baixa viscosidade e alta temperatura de fusão, tá? Para também não acontecer nenhum tipo de incrustação, nenhum tipo, em função de variações de temperatura, nenhum tipo de solidificação ali no meio ou precipitação. E também a baixa viscosidade melhora a fluidez para que eles possam então o escoamento acontecer sem uma alta perda de carga. Certo? Então, basicamente, esses são os principais direcionamentos que nós temos que levar em consideração quando queremos propor ou inserir uma operação de extração líquido-líquido em um processo. Bem, em seguida agora veremos então alguns direcionamentos para o emprego de adsorção como operação de separação. Tá? Na adsorção, a diferença entre as operações anteriores, tá certo, da extração líquido-líquido ou da absorção, é que nós tínhamos contatos entre fases fluidas, tá certo, em ambos. E na adsorção, nós temos o contato entre uma fase fluida, que pode ser um gás ou um líquido, e uma fase sólida particulada, que nós chamamos de adsorvente, que terá a capacidade então de reter seletivamente uma ou mais espécies contidas na fase fluida, tá? E chamamos então essas espécies que vão ser adsorvidas de adsorbato, tá? Aqui uma simplificação, uma figura que ilustra então o material adsorvente sólido absorvendo, recebendo as partículas dos adsorbatos da fase fluida sobre sua superfície, para que isso fique então impregnado e a fase fluida continue no processo sem a presença dessa espécie que ficou retida no adsorvente. Então nós podemos ter como objetivo da adsorção a recuperação do soluto, tá? Impregnando ele sobre o material adsorvente, ou também purificação da fase fluida, se nós quisermos deixar ela livre desse material para que ela siga para as próximas etapas separada do que ficou no material adsorvente, e separação de componentes de forma geral de uma mistura, com vários adsorventes, obtendo então uma certa quantidade de espécies em cada um deles. Nesse processo, normalmente nós podemos ter a adsorção acontecendo de duas formas. Na forma de quimisorção, que é quando formam-se ligações químicas entre o adsorbato e o adsorvente, tá certo? Então uma ligação química é formada, geralmente então com uma ligação relativamente forte, ou apenas fisiosorção, que é quando nós temos interações de Van der Waals, que são interações mais fracas, que são apenas interações por afinidade, que não chegam a formar ligações químicas propriamente ditas. Eu trouxe aqui então uma tabela com as principais diferenças, tá certo, entre ambos esses processos de adsorção, a fisiosorção ou a quimisorção. Tá bem? Então, como nós vimos, um forma ligações covalentes, tá certo, no caso da quimisorção, enquanto na fisiosorção são apenas interações de Van der Waals. E justamente por serem interações mais fracas, a entalpia de ligação e de interação que acontece entre o adsorbato e o adsorvente é na ordem de 10 a 20 kJ por mol. E é um processo normalmente exotérmico, tá? Com uma ordem de energia próxima da ordem de energia da vaporização de um determinado componente que passa ali na fase fluida. Já para a quimisorção, nós temos ordens de entalpia mais altas, tá certo? Variando aqui entre 40 a 400 kJ por mol da matéria que foi adsorvida. Tá? Então, tanto para formar a ligação, quanto depois para romper essa ligação na hora de purificar e buscar regenerar o adsorvente, nós acabamos então demandando também mais energia, porque é justamente uma ligação mais forte, mais energética. A fisiosorção normalmente ela acaba sendo um pouco inespecífica, tá, para adsorção, então ela não tem um caráter assim muito voltado para impregnar um componente específico da fase fluida. Ele acaba absorvendo outras espécies também que fazem essas interações e ficam sobre a superfície do adsorvente, enquanto a quimisorção ela é mais específica e a ligação acontece apenas para a formação de a reação acontece apenas para a formação de ligações com um componente determinado da fase fluida. Tá? Então, se nós queremos especificidade para recuperação de compostos, normalmente a quimisorção é mais utilizada. Na quimisorção, por normalmente fazer acontecer essa ligação entre o adsorvente com o material da fase fluida,
a adsorção acontece em monocamadas, tá? Porque então nós temos que ter o contato da fase sólida com a fase fluida. Enquanto na fissorção nós temos monocamadas ou multicamadas dos compostos sendo adsorvidos e formando então camadas ao redor do material adsorvente. Porque simplesmente a diferença de cargas, a diferença entre grupos funcionais das moléculas que faz com que eles fiquem agrupados e fiquem juntos ao redor do adsorvente. A identidade do adsorbato é sempre mantida, tá? No caso da fissorção, porque não acontece reação, então o material ele fica com suas propriedades preservadas, enquanto na quimisorção, por conta da reação ou dissociação, pode acontecer alguns casos do material regenerado ele não ser exatamente igual ao material que nós usamos inicialmente, tá certo? Podem acontecer aí reações que modificam a estrutura desse material. A fissorção ela é sempre reversível, por ser fácil romper as ligações no caso da regeneração do adsorvente, mas na quimisorção, em alguns casos, se essa ligação for muito forte, pode acontecer do processo ser irreversível, não ser possível regenerar esse solvente. Tá? Então é uma desvantagem aí em relação à especificidade que nós podemos ter. E a taxa controlada pela resistência à transferência de massa na fissorção, tá certo? Enquanto na quimisorção a taxa é controlada pela resistência à reação na superfície. Então, assim como nós vimos lá em catalisadores, né, vou falar de novo daqui a pouquinho, nós podemos ter aí várias etapas de transferência de massa, desde a fase fluida até a superfície do material adsorvente. E ela pode ser controlada pela difusividade fora da camada limite, dentro da camada limite, ou mesmo da reação que se forma na superfície com as ligações no caso da quimisorção. Então essas são as principais diferenças entre ambos os fenômenos e ambos se caracterizam com a adsorção. Quanto à seletividade dos compostos no processo de adsorção, nós podemos ter uma seletividade na qual um componente ele exibe uma interação mais forte com o adsorvente, por isso ele é seletivamente removido da mistura. Também nesse caso nós temos aqui uma figura que ilustra, por exemplo, o material adsorvente aqui em azul, e aí a fase fluida, ao passar ao redor desse material, então, permite que apenas os compostos com essa forte interação passem de forma seletiva para dentro dos poros e para a superfície do material adsorvente, mantendo a outra fase, os outros componentes, por exemplo, aqui em cinza, para fora do adsorvente. Tá? Então, simplesmente por questão de afinidade. Isso pode acontecer também por uma questão geométrica e de tamanho. Tá? Então, o componente, às vezes, ele não cabe nos poros e por isso ele é excluído da adsorção. E daí a gente entra aqui na característica de porosidade do material adsorvente, que nós falaremos um pouquinho mais para frente, tá certo? E aqui, então, por exemplo, nós podemos ter materiais na fase fluida com diferentes formas geométricas, nas quais apenas uma cabe dentro dos poros e consegue entrar e ficar retida no material sólido, enquanto a outra fica na fase fluida. Ou também quando um componente ele exibe maior difusividade e é seletivamente removido da mistura. Tá? E nesse caso aqui nós podemos ter sim uma certa contaminação, uma certa uma certa adsorção múltipla, né, com mais de um componente, porém é majoritariamente em relação ao componente que a gente quer remover, mas também permite uma absorção dos outros componentes, mas como a difusividade de um é muito maior, esse material acaba entrando com muito mais facilidade e se impregnando sobre a superfície do adsorvente de forma mais simples, certo? Enquanto a maior parte do outro material fica na fase fluida. Então, esses são os principais mecanismos que nós podemos ter aí diferentes ao escolher um material adsorvente. Tá? Nós temos que entender e verificar qual que é a forma de adsorção que o material vai apresentar. Na adsorção, assim como em todas as outras operações, nós temos alguns fatores que principalmente afetam a eficiência e a seletividade para a adsorção no processo de separação. Também os principais fatores para a adsorção são a temperatura, tá? Até porque isso também pode influenciar a difusividade, isso pode influenciar a densidade, pode influenciar a reação química no caso de quimisorção também. A natureza do solvente,
também então de acordo com a afinidade, com as características estruturais, com os grupos funcionais e a geometria das moléculas que vão ser adsorvidas, tá? Então a natureza do solvente acaba influenciando e tem a questão da afinidade também. A área superficial do adsorvente, então isso também está relacionado com os poros, porque tem uma influência da área superficial do material, já que ele é um material sólido, porém quanto maior essa área superficial, maior disponibilidade para adsorver e mais eficiente pode ser a adsorção. A estrutura dos poros do adsorvente, tá certo? Se são monocanais, multicanais, se é um material com poros pequenos, né, microporos, são mesoporos ou macroporos. Então isso também influencia na eficiência de adsorção e também na questão geométrica de recepção dos adsorbatos, como nós vimos ali anteriormente. O pH da solução, tá, que também acaba influenciando do ponto de vista de reação, do ponto de vista de solubilidade, do ponto de vista de cargas elétricas disponíveis e de interação entre os compostos, e também os adsorbatos competidores. Tá? Então, quando nós temos aí uma mistura com vários componentes, e eles podem às vezes competir entre si para ficarem adsorvidos na superfície do adsorvente. Tá? Então, isso tudo acaba influenciando, e na hora de escolher um adsorvente ou escolher a adsorção como operação para separação, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além do mais, a adsorção ela pode acontecer também devido a diferentes fenômenos que formam a força motriz de transferência de massa entre o adsorvente e a fase fluida, tá certo? Por exemplo, nós podemos ter a adsorção em um mecanismo que nós chamamos de adsorção por troca iônica, tá? Quando nós temos íons disponíveis na superfície de um dado adsorvente e por conta então da afinidade ou preferência por outros íons, podem acontecer trocas entre esses íons da superfície do adsorvente com os íons presentes em uma solução, tá certo? Então, isso fornece a troca de íons contidos em um sólido por íons específicos contidos em uma fase líquida. Também, por exemplo, nós podemos ter resinas que são carregadas positivamente, tá? Essas resinas são os materiais adsorventes e têm disponíveis então por exemplo, hidrogênio em sua superfície para absorver sódio e fazer a troca com o hidrogênio disponível na superfície da resina catiônica, ou também resinas carregadas negativamente, que são as resinas aniônicas. Tá? Por exemplo, uma resina carregada com íons hidroxila na superfície e quando colocada em uma solução com água e sal, NaCl, ela tende então a trocar os seus íons hidroxila por íons cloro e absorver o cloro, mantendo a solução da água apenas com íons de sódio. Tá? Então, pode ser feita a adsorção a partir de resinas carregadas com cargas positivas ou negativas, fazendo uma troca iônica para processos de purificação. Isso é muito comum nos processos de tratamento de águas, tá? Ou também processos chamados de desmineralização, tá? Onde nós temos geralmente uma resina carregada com alguns íons que não são contaminantes, não são poluentes. Por exemplo, temos aqui uma resina carregada com íon sódio, e ao ser colocada em contato com uma solução líquida com íons positivos contaminantes, ela faz a troca iônica, por exemplo, para remoção de chumbo da água. E dessa forma, então, acontece a troca iônica, no caso aqui de íons sódio carregados positivamente por outros íons positivos, tá? No caso aqui o chumbo. Isso é muito comum, então, na remoção de metais pesados de fluidos, tá? Que normalmente são contaminantes, que podem ser prejudiciais à saúde, que podem comprometer a pureza da água que é necessária em um determinado processo. Então isso é muito feito como operação de polimento da água, para conseguir de fato daí ter, por exemplo, a água isenta de chumbo, na qual às vezes o NaCl não vai ser um material prejudicial como o chumbo seria. E do ponto de vista de scale-up e de uso em larga escala, normalmente esses trocadores iônicos que funcionam como material adsorvente, normalmente as resinas, tá certo? Eles são resinas poliméricas que são então produzidas para serem preenchidas em colunas
de adsorção, tá, em colunas de resinas, a partir das quais nós teremos o escoamento da fase fluida através da coluna, permitindo então essa troca iônica dentro de toda a coluna até acontecer a saturação, e após a saturação então realizar um processo reverso com um solvente específico para fazer então a dessorção, recuperando e regenerando essa resina, tá bem? Então normalmente esse material ele possui uma parte fixa e uma cadeia em que se ligam grupos funcionais e íons móveis a elas ligados. Então a parte fixa é a que sempre fica constituindo a resina, e a parte móvel são os íons carregados ao redor de toda a resina. Então nós podemos ter resinas poliméricas, feitas então de materiais de polímeros, ou mesmo de argilas, tá? Também é comum encontrar esse tipo de material em resinas iônicas. Então a adsorção acontece dentro dessas colunas em escala maior, normalmente em tratamento de efluentes, tratamento de água, assim como eu comentei anteriormente. Também, um outro material que é bastante utilizado para purificação por adsorção é o carvão ativado, tá? Que serve como material adsorvente então para remoção de impurezas, para tratamento de resíduos ou mesmo para purificação de correntes de processo. Tá? Então ele é muito utilizado em muitas aplicações, existem aí uma série de infinidades de carvão ativado com características específicas, tamanhos específicos, porosidades específicas, tá? Sempre com o intuito de remover o odor, o gosto e a coloração de fluidos, tá? Dependendo dos compostos que ele retira. Também remover e recuperar impurezas ou substâncias orgânicas e inorgânicas presentes na fase fluida, e também pode ser utilizado como catalisador ou mesmo suporte de catalisadores para impregnação de íons e estruturas ao redor dele. Tá? Mas do ponto de vista de adsorção, normalmente esse carvão ele é separado, preparado, e ele é colocado dentro de colunas de adsorção, né? Fechadas essas colunas, depois nós temos o escoamento da fase fluida passando no interior da coluna e fazendo então com que esse carvão tenha a possibilidade de absorver os adsorbatos, os compostos com determinadas especificidades em sua superfície. Tá? Então esse também é um material muito utilizado. Além do carvão, temos também a sílica gel. Tá? A sílica gel ela é muito utilizada também como material absorvente, principalmente quando nós queremos reter umidade, remover umidade de uma fase fluida, tá? Porque ela tem uma característica de ser extremamente hidrofílica, tá? Então por isso ela é muito usada para desidratação de gases, ou seja, remoção de umidade, remoção de água de correntes gasosas. Então pode ser colocada essa sílica, a mesma sílica que vai lá no dessecador no laboratório, pode ser colocada em colunas, e então um gás ao passar por essa coluna faz com que a sílica tenha a capacidade de reter a água em sua superfície, tá? Funcionando como um adsorvente. Também é bastante utilizada para o adoçamento de gases, que é o processo chamado de processo de remoção de gás sulfídrico, né, o de H2S, no qual esse H2S normalmente ele tem a característica de deixar o gás com um caráter azedo, então nós digamos que o gás está azedo quando ele possui H2S, e ele é adocicado então quando nós removemos esse H2S. Tá? Então por isso dessa nomenclatura. E a adsorção de vapor de óleo e álcoois também. Tá? Então a sílica gel também pode ser utilizada com essa finalidade em processos nos quais nós temos álcoois ou vapores de óleo que têm afinidade com sílica. Tá? E ela está disponível tanto na forma porosa granular, né, na forma esférica, na forma de pequenos grânulos, quanto também na forma amorfa, né, em uma forma irregular, em uma forma não totalmente cristalizada, e está disponível aí em diversas formas, dependendo do tratamento que é feito sobre essa sílica, que pode ser produzida com tratamento ácido em silicato de sódio. Tá? Então, é um processo comum que é utilizado para fazer a sílica no formato de um material adsorvente. E trouxe aqui algumas características específicas da sílica como absorvente. Ela possui uma densidade de partícula no intervalo de 0,7 a 1 gramas por centímetro cúbico. Normalmente tem uma porosidade aí entre 0,5 e 0,65 em termos de fração de vazios. O volume de poro
normalmente na ordem de 0,45 a 1 centímetros cúbicos por grama. Então isso é importante para a gente ter uma ideia de que material ela é capaz de absorver, né? Materiais apenas, né, com um volume, uma densidade menor do que a capacidade de reter do material, no caso aqui é sílica. A área superficial específica dela varia entre 250 e 900 metros quadrados por grama, e um raio do poro, tá, médio aqui de 1 a 12 nanômetros. Tá? Então é interessante também olhar as características do material absorvente, inicialmente para você saber se ele tem uma área maior ou menor que outro, se ele tem um volume de poro maior ou menor, né? Então qual teoricamente teria maior capacidade de absorver e, em consequência disso, escolher aquele que tem espaço e tem afinidade com o adsorbato que a gente deseja remover da fase fluida. Além do carvão ativado, podemos também ter a alumina ativada, tá? Que também é uma opção e tem uma característica também hidrofílica e também é utilizada para desidratação de gases, tá certo? E ela é produzida a partir do aquecimento em temperaturas próximas a 400 graus Celsius no ar de alumina, tá certo? Então essa alumina, ela passa por esse processo de ativação e de aquecimento e daí ela é capaz de reter e absorver água em sua superfície. Daí ela pode estar também disponível em diversas formas, de acordo com vários tamanhos, né, granulometrias, densidades, ou mesmo o arranjo de sua estrutura. Tá? E a mais comum delas é a gama alumina, né, característica da forma dos arranjos dos átomos de alumínio que compõem esse material. As características de porosidade, volumes de macroporo, microporo e de áreas de superfície específica também eu encontrei para trazer aqui alguns parâmetros. Tá? Então, porosidade em termos de fração de vazio de 70% a 77%, volumes de poros, né, desde microporos de 0,5 até macroporos de 0,55 e também uma área de superfície específica, né, em torno de 200 a 300 metros quadrados por grama. Então vejam que a área é um pouco mais padrão e menos variável do que a área anterior do carvão ativado. Ainda como material absorvente, além, né, de todos esses que nós vimos, temos também zeólitas. Tá? As zeólitas, além de serem utilizadas às vezes como catalisadores, também podem ser utilizadas como material absorvente. Tá? As mais comuns são os aluminosilicatos cristalinos, tá certo? Que são então compostos formados normalmente com uma estrutura tetraédrica com átomos de alumínio, sílica e oxigênio, tá certo? E aí o arranjo entre esses átomos, ele permite então tanto interações iônicas em sua superfície, quanto ao formar uma geometria, eles também formam uma geometria de poros que permite aprisionar partículas, né, e segurar materiais como se fosse de fato uma peneira molecular, ok? Possuem diferentes arranjos espaciais, podendo então reter e segurar diferentes partículas, diferentes adsorbatos, de acordo com o tamanho específico de cada um. Então, essa é uma característica importante da zeólita, ela pode ser fabricada, né, sob medida, para ser adaptada a determinados tipos de partículas. Tá? Por isso a gente acaba encontrando também no mercado uma variedade de zeólitas disponíveis. O espaçamento de poros é altamente estruturado, então normalmente também com estrutura cristalina, então material com uma estrutura bem padrão, tá? A gente não tem muita variabilidade entre os tamanhos de poros, então ele consegue sempre manter uma certa seletividade a um determinado de tamanho ao fazer uma adsorção. E a seletividade de adsorbatos é baseada então no tamanho molecular, né, no tamanho de sua peneira molecular formada por sua estrutura, tá? Ele de acordo com a sua forma e propriedades como polaridade e afinidade, já que também pode reter e segurar íons em sua superfície, tá certo? Como por exemplo o íon sódio, quando nós temos íons de oxigênio de sua estrutura, né, átomos de oxigênio colocados na parte externa da estrutura, tá? Então essa seletividade se dá de acordo com o tamanho e essa afinidade molecular em como é construída, em como é formada a zeólita. E nós temos também zeólitas comerciais, que são fabricadas sob medida, e zeólitas que são encontradas prontas na natureza também, as zeólitas naturais. Sobre as aplicações das zeólitas, normalmente elas são utilizadas também para adoçamento de gás natural,
tá? Ou seja, remoção de H2S na purificação de gás natural ou de biogás, tá? É utilizada também na secagem de gases reativos, tá? Então, quando a gente não consegue utilizar o carvão ou a sílica, porque ele tem algum tipo de interação que vai causar alguma reação nos gases, nós podemos recorrer à zeólita, porque ela pode segurar sem reação, só com o tamanho do poro, na forma de peneira molecular. Também bastante utilizada para remoção de nitrogênio do ar, em processos chamados processos PSA, tá? De Pressure Swing Adsorption, para separar nitrogênio então de oxigênio, e na separação de dióxido de carbono do ar antes da destilação criogênica. Tá? Então também é uma forma de absorver e reter CO2 na liberação de gases para a atmosfera. Também usada na separação de frutose de misturas de açúcares, tá? Então na purificação de compostos contendo vários tipos de açúcares, também pode ter um tamanho adequado para reter os maiores açúcares e permitir a passagem dos menores, e também na produção de álcool anidro. Tá? Então, uma das formas de se trabalhar, ao invés de utilizar a destilação extrativa ou a destilação azeotrópica após a obtenção do etanol hidratado na indústria de álcool, é também realizar a separação por peneiras moleculares ou zeólitas, tá? Onde a gente consegue, então, devido à diferença de tamanho, reter o etanol e deixar passar só a água por dentro dessa peneira. E por conta disso, aquele residual do azeótropo de água contido, né, no etanol anidro acaba então passando e o etanol ficando purificado até a sua composição anidra acima de 99%. Bem, independente do material a ser utilizado, se é sílica, carvão, alumina, tá bem? Existem certas características que são muito importantes em serem analisadas para uma boa aplicação e viabilidade de um material adsorvente, tá? Bem, vamos ver aqui algumas delas então. Esses materiais eles devem possuir uma quantidade razoável de macroporos, tá? Que são os canais de passagem e canais iniciais que permitem então que o material o adsorbato ele entre dentro da parte porosa do adsorvente, e um grande número de microporos, tá? O que aumenta bastante a área superficial e permite uma alta capacidade de adsorção. Tá? Então também precisamos daí avaliar se ele vai possuir um bom desempenho ou não, de acordo com a seletividade, tá? Caso nós tenhamos, né, especificidade em certos adsorbatos requeridos no processo, a alta capacidade de adsorção em função da alta área também disponível, estabilidade térmica e química, tá? Porque o material, ele, como vimos, né, ele não pode mudar a sua estrutura drasticamente, porque senão não conseguimos regenerar o material. E também, no caso tanto da quimisorção, mas principalmente na fisiosorção, avaliar a estabilidade térmica. Tá? A quimisorção tem uma entalpia de reação, digamos assim, por conta da ligação formada, bem maior. Então, isso acarreta, em alguns casos, em variações de temperatura do sistema, por liberar energia, né, ou consumir energia, em função se as ligações estão sendo criadas ou desfeitas na desorção. Baixa solubilidade no solvente carregador, tá, para que o próprio material sólido não se solubilize, ou seja, arrastado. Dureza e força mecânica, para suportar a perda de carga gerada no sistema, já que normalmente é um leito, certo, em fase sólida colocado em colunas, e também baixo custo de material para a implementação de adsorção. E também comentei, e aqui trouxe então para mostrar a classificação da presença de poros em um material adsorvente de acordo com o diâmetro de cada um dos poros. Tá? Então é feita uma análise em cada material e verifica o número de poros abaixo de 2 nanômetros e classifica-se então essa quantidade de acordo com análises de BET e outras análises qualitativas e quantitativas, como quantidades de microporos com diâmetros acima de 2 até 50 nanômetros mesoporos e acima de 50 nanômetros macroporos. Tá? Então, são também quesitos avaliados antes de escolher o material adsorvente, de acordo com essa disponibilidade de micro, meso ou macroporos e do tamanho do material e das partículas que desejamos então que fiquem adsorvidas
no material. Sendo a capacidade de adsorção um parâmetro importante, então, ao se avaliar em um material adsorvente, precisamos daí então verificar como essa capacidade, esse volume possível de ser adsorvido varia tanto em relação à pressão quanto em relação à temperatura. Tá? E para isso nós fazemos as análises de isotermas de adsorção, tá certo? Aqui variando a pressão e verificando em temperaturas constantes como que acontece essa variação de volume adsorvido. Normalmente, tá? O decréscimo de temperatura leva a valores maiores que podem ser absorvidos, tá? E um aumento de temperatura pode muitas vezes reduzir, porque aumenta a agitação das partículas, fica mais difícil delas conseguirem se estagnar e ficarem presas imóveis sobre a superfície do material adsorvente, sem contar também a dilatação que acontece nos poros pelo aumento da temperatura. Essa dilatação dos poros, como qualquer material sólido com aumento de temperatura, reduz os poros e dificulta também a adsorção. E a análise da temperatura se dá com as isóbaras de adsorção, verificando a várias temperaturas, mantendo pressão constante, como esse volume adsorvido varia. Tá? E normalmente, então, nós temos aqui maiores volumes para maiores pressões. Tá? Então, assim como no nosso caso aqui de maiores pressões, com o decréscimo da temperatura, isso acaba ocasionando um aumento de volume absorvido. Tá? Então, esse é o efeito esperado em relação à pressão e também à temperatura, e ele é válido na condição de adsorção de gases e vapores em sólidos, tá? Que são os adsorventes. Para líquidos, esse comportamento pode não ser tão significativo ou representativo, tá? Uma vez que nem sempre a pressão para líquidos tem uma influência muito grande, assim como a temperatura. Tá? E daí tem que se avaliar cada material em separado. Bom, quando fazemos essa construção e análise de isotermas de adsorção, estamos fazendo uma análise de processos de equilíbrio. Tá? Porque se temos então temperatura constante, vamos variando as pressões daí, vamos identificar qual é o ponto em que se atinge o equilíbrio e a saturação do material, dadas as quantidades envolvidas e condições operacionais. Tá? E quando esse equilíbrio é atingido, tanto o fenômeno de adsorção, que é a incorporação no sólido, quanto de desorção, acontecem a uma taxa similar, que faz então com que nós atinjamos a saturação do leito adsorvente. Okay? Para a gente fazer essa análise, a gente avalia a massa de adsorbato adsorvido por massa de adsorvente como função da concentração da solução e da temperatura. Então, daí são feitos vários experimentos com diferentes temperaturas, mantendo a temperatura constante, variando a concentração, avaliando a perda de carga do leito, tá? E busca-se então ajustar essa razão de massa adsorvida por massa de adsorvente, tá? Que ajuda a representar aqui a eficiência de adsorção, como função dessa concentração da solução no equilíbrio. Tá? Então, é feito até atingir a saturação de cada condição em cada temperatura. Assim, a uma determinada temperatura, a massa adsorvida por massa de adsorvente é função apenas da concentração da solução com a qual se está em equilíbrio. Tá? Isso na condição de equilíbrio. Tá? Então, a partir dali, independente da temperatura, a gente não vai ter mais variação de quantidade adsorvida, e sim apenas em função da concentração da solução. Após realizados esses experimentos, busca-se fazer um ajuste, uma regressão para modelos conhecidos como modelos de isotermas de adsorção. E alguns dos mais famosos e que nós mais encontramos nas literaturas e que os dados experimentais buscam representar são os que eu trouxe aqui: a isoterma de Langmuir, isoterma de Freundlich, isoterma de BT e isoterma de troca iônica. Tá? Então, cada um dos modelos eles possuem uma equação associada, que pode ser também linearizada, escrita de outras formas, dependendo da literatura, e com os dados experimentais de temperatura, concentração, massa de adsorvente, massa de solução adicionada, são feitos vários testes em batelada e depois em regime contínuo para determinar as constantes de cada uma dessas expressões, de cada um desses modelos. Tá? Eles têm equações mais adequadas para gases, mais adequadas para líquidos, tá? Para monocamadas, para multicamadas. Então, deve-se buscar e verificar qual o melhor modelo para, a partir de dados experimentais, levar esses valores depois
para uma escala piloto e posteriormente uma escala industrial. E eu trouxe aqui também, só para a gente verificar, alguns pontos, por exemplo, experimental de concentrações de equilíbrio, em função da concentração que nós temos aqui de material na solução, no solvente adicionado ali para qual vai ser retirado o adsorbato, com pontos experimentais, tá? Que verificou-se nessa concentração do material adsorvente na solução e fez então a regressão com diferentes equações, tá? Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson, então tem várias equações, e a partir então da que melhor ajusta, vai ser a que você vai usar para fazer a modelagem do seu sistema e posteriormente o scale-up para um equipamento em tamanho maior. Só relembrando, aqui no caso para isotermo de Langmuir, por exemplo, e para todas as outras, sempre há uma base teórica sobre o que o modelo considera. Mas a Langmuir acaba sendo a mais comum e uma das mais famosas, tá certo? Porque ela ajusta muito bem vários sistemas. Ela normalmente faz a consideração de adsorção em monocamada, já que cada sítio de adsorção aceita apenas uma molécula, tá? Então isso sobre a superfície do material adsorvente, não permitindo mais camadas, com um adsorbato sobre o outro, tá? Formando então aglomerações ao redor do sólido. As moléculas adsorvidas não interagem entre si, tá? Então esse modelo também despreza esse efeito de interação, e a energia de adsorção independe de quão preenchidos já estão os sítios. Tá? Independe, então, de impacto da saturação que vai acontecendo à medida que o material vai ficando cheio de adsorbato. Bem, então antes da gente olhar as heurísticas de processos para adsorção, vamos aqui relembrar então as etapas pela qual o adsorbato passa antes dele estar totalmente adsorvido em uma partícula. Então ele parte da solução na qual ele está diluído, concentrado, solubilizado, tá certo? Aí ele sofre uma transferência de massa da região mais concentrada para menos concentrada, que é a superfície da partícula, e essa primeira transferência de massa se dá por uma transferência por convecção, e nós chamamos de transporte no bulk, que seria então transporte no próprio leito, ao redor da partícula, tá? Enquanto nós ainda estamos com a partícula do adsorbato na solução. E aí, à medida que ela se aproxima do material adsorvente, ela entra na região da camada limite, tá? E aí ela sofre então o que nós chamamos de transporte no filme, que é a etapa pela qual ela para aqui no efeito majoritário de convecção apenas e começa a seguir o efeito de convecção com difusão. Aí ele vai passar, vai encontrar a superfície da partícula e ou vai ficar já absorvido aqui na superfície externa, ou vai entrar em um poro do material adsorvente, vai sofrer daí o transporte intrapartícula dentro dos poros, tá certo? Sendo que essa já é a região da partícula adsorvente, até em alguns dos canais dos poros desse material, ele se tornar então adsorvido. Okay? Então essas são todas as etapas pelas quais passa o adsorbato até que ele chegue em seu estado adsorvido. A parte de transporte no bulk normalmente é uma parte rápida, tá? Seja por conta da agitação do próprio sistema, do bombeamento da fase líquida ou da compressão de uma fase gasosa ao redor do material, seja pelo transporte convectivo, tá? Se não há agitação, também há a convecção, que leva o escoamento ao redor do próprio material sólido. A adsorção do adsorbato no adsorvente é em geral rápida, também quando é fissorção, tá? A própria entalpia ela é menor, então só de encostar já atinge a energia suficiente para que o material fique ali retido e absorvido. Assim, as etapas que geralmente regem o processo da fissorção são o transporte no filme e o transporte intrapartícula. Então essas são as etapas às vezes que são um pouquinho mais demoradas e que têm que ser levadas em consideração em um modelo para fazer o cálculo do tempo de residência, o cálculo do período de adsorção e do tempo mesmo de processo para que isso ocorra. Já na quimisorção, há o efeito da taxa de reação, que acontece entre o adsorbato e o adsorvente, que em geral acaba controlando o processo, por ser a etapa mais energética e, portanto, também precisa atingir a energia de ativação necessária para que a ligação seja efetivada. Tá? E é favorecida também normalmente por altas temperaturas. Tá? E aí, logo,
a gente tem que lembrar a questão do adsorvente ele ser termoestável e não ser sujeito, né, a degradar por conta de efeitos de temperatura. Para que se faça o projeto de uma coluna de adsorção, primeiro são realizados alguns testes em escala de bancada, em escala piloto, de adsorção embatelada, tá? Justamente para se determinar as condições de operação e as condições de equilíbrio que são atingidas para diferentes concentrações em solução e diferentes concentrações que são adsorvidas, tá? E com isso, então, verifica-se, né, o ponto, a linha de equilíbrio a partir da qual a concentração absorvida passa a se tornar constante e não variar mais. E ali nós vemos então qual tem que ser a concentração em solução para que a gente não sature ou não tenha, às vezes, mais condição de adsorver do que o que a gente tem de material adsorvente disponível, tá certo? E essa adsorção é limitada pelo equilíbrio e pelo balanço de massa, tá? Então são feitos os cálculos, né, com análises experimentais e análises instrumentais e também titulométricas ou outras análises analíticas mesmo, para verificar a concentração em solução e tanto na entrada quanto na saída, e a partir da diferença do balanço de massa se calcula a concentração adsorvida. No projeto, a quantidade de adsorvente a ser utilizada normalmente ela é maior do que a quantidade que nós temos do experimento embatelado, porque nós vamos ter vários estágios, tá? Depois nós vamos passar para a coluna e irá se atingir um equilíbrio em cada estágio da coluna, tá? Portanto, nós vamos ter que levar em consideração essa variação de concentração ao longo de toda a coluna, tá? Por isso, primeiro são feitos os testes em batelada e depois passa-se para a adsorção em coluna. Essa adsorção em batelada, normalmente em escala de laboratório, ela é conduzida em tanques agitados, tá? Em pequenos reatores, CSTRs, ou seja, ou mesmo, né, recipientes do tipo shaker, onde nós temos o material adsorvente dentro desse recipiente que sofre agitação e vamos então alimentando a solução concentrada e removendo a solução já purificada para fazer as medidas de concentração. E quando nós queremos avaliar vários estágios e vários pontos de equilíbrio, que é o que nós temos depois na coluna, nós colocamos vários tanques em série, né, e variamos também essas concentrações para verificar os novos pontos de equilíbrio quando nós temos um sistema em série. Então, basicamente, cada tanque agitado vai representar um estágio da coluna quando a gente passa para a etapa de scale-up. E quando a gente passa para a escala de scale-up, a gente vai então realmente para uma coluna de adsorção. E essa coluna normalmente é uma coluna em leito fixo, tá? Não há fluidização para colunas de adsorção. Nós temos uma coluna que, como a coluna de absorção lá, ela tem um certo número de estágios, uma altura definida, uma capacidade de adsorção em cada ponto. E aí opta, dependendo se é um líquido ou se é um gás, trabalhar com fluxo ascendente ou descendente, normalmente ascendente para gases e descendente para líquidos, tá? Alimentando então essas colunas com os vários estágios que já foram pré-determinados com os pontos de equilíbrio experimentalmente, tá? Então o leito fixo já é a coluna que se faz o projeto em scale-up. Porém, quais parâmetros se considerar nesse projeto para uma coluna em condições de escala maior? Nós temos aqui algumas heurísticas, alguns direcionamentos de livros de projetos também, tá certo? Eles dizem que, né, no projeto, qual o diâmetro e altura a utilizar até que ocorra, né, o breakthrough, que seria então a condição de saturação da solução no material adsorvente. Bom, alguns estudos, né, alguns trabalhos indicam que busca-se trabalhar em uma coluna com tempos de residência no intervalo entre 15 a 35 minutos. Quando trabalhamos com vazões descendentes, né, com líquidos normalmente, esse valor de vazão deve estar no intervalo próximo a 122 a 200 litros por minuto por metro quadrado de material adsorvente dentro do leito. Quando trabalhamos com fluxo ascendente, tá, essa vazão ela pode ser até um pouco maior, entre 163 a 407 litros por minuto por metro quadrado de material adsorvente, ok? A altura do leito geralmente varia de 3 a 12 metros,
tá? Então não são colunas muito altas, sendo mais típico e mais encontrado valores entre 4,5 a 6 metros para colunas de adsorção industrial. A razão: queda de pressão por comprimento do leito normalmente deve ser trabalhada e operada em valores menores que 2,3 milímetros de coluna d'água por metro de altura de coluna. Tá? Então há necessidade também de levar em consideração a perda de carga, uma vez que tem material sólido dentro desse leito. E também em alguns casos, quando é necessário contralavagem, depois o processo de dessorção para recuperar o material absorvente e poder utilizar ele novamente, se estipula aí um leito extra entre 10 a 50% do tamanho ideal, considerando todos os estágios e os pontos de equilíbrio e respeitando as demais heurísticas. Bom? E essa lavagem, essa recuperação do material absorvente é chamada e conhecida de dessorção. E ela só é feita normalmente quando temos o fenômeno de fissorção e em resinas de troca iônica, quando é possível recuperar o material absorvente. Como nós vimos na quimisorção, às vezes isso é irreversível, tá? Porque altera as características do material absorvente. E as resinas de troca iônica, isso é possível porque basta repor o íon que foi removido anteriormente, utilizando novas soluções com o íon de interesse. Na fissorção, normalmente se utiliza um solvente químico para fazer essa recuperação. Então, solvente, algum hidrocarboneto, hexano, ou mesmo alguns outros solventes de amina, monoetanolamina, dietanolamina. Normalmente também se utiliza o uso de vapor de baixa pressão, passado em contracorrente no leito. Então, às vezes, simplesmente o vapor e a alta temperatura fornecem aí energia suficiente para remover o que está absorvido e poder purificar e reaproveitar o leito, ou mesmo outros gases quentes, tá? Geralmente ar, mas também que eles sejam gases fora dos limites de inflamabilidade nas condições, para não correr nenhum risco, de se trabalhar com esse gás, porque depois ele é alimentado em algum forno, em algum lugar para incineração, tá? Para queimar esse material que foi tirado e foi impregnado no adsorvente inicialmente, porque mesmo removendo para recuperar o adsorvente, o que ficou lá, o adsorbato, e foi tirado na dessorção, também tem que ir para algum lugar. Então tem que ter um tratamento e um destino para isso. Ou mesmo diminuição de pressão. Isso quando a gente tem a coluna pressurizada, com altas pressões, para manter a adsorção, simplesmente reduzir a pressão às vezes alivia o leito e faz com que o adsorbato se desprenda do adsorvente. No caso de resinas catiônicas, essa dessorção, essa lavagem é feita com ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, e quando é feito com resinas aniônicas, é muito comum também encontrar o hidróxido de sódio como solvente de limpeza e de lavagem das colunas. E quando nós temos a possibilidade de utilizar entre a adsorção e as outras operações que nós vimos, como escolher entre uma e outra, o que levar em consideração no caso de optar por adsorção versus absorção? Bem, algumas similaridades e comparações a respeito mostram que ambas podem ser tanto química quanto física, tá? Então nós vimos a adsorção, ela pode ter fissorção ou quimisorção, e a absorção ela pode ser reativa ou não reativa. Tá? Então depende do que você quer separar e se ele permite uma reação ou não. Ambas permitem que o processo inverso seja feito, tá? No caso a dessorção para recuperação do adsorvente, ou a desabsorção ou um stripping para fazer a regeneração do solvente da absorção. Tá? Então ambos também podem e necessitam preferencialmente dessa recuperação para reduzir custos. Ambas podem ser utilizadas para purificação de correntes. Tá? Então são ambos processos de separação disponíveis em muitos processos industriais. No entanto, a absorção ela é um processo volumétrico, em que as moléculas absorvidas fazem parte do buque da substância absorvedora. Tá? E o que isso significa então? Significa que na absorção, tudo que está passando de uma fase para outra, por exemplo, está passando da fase gasosa para a fase líquida, aumenta o volume da fase líquida significantemente e faz com que nós tenhamos que levar em consideração este volume. Já na adsorção não, a adsorção acontece majoritariamente intrapartícula, tá? Então é um volume que inicialmente está presente no material absorvente, mas que ele não faz parte de um volume já consumido, ele está ali disponível, e tudo que vai entrando
vai ficando impregnado dentro e não vai ocupando volume extra de leito. Por isso que normalmente então as colunas de adsorção acabam sendo menores também. E quando nós comparamos a adsorção com extração líquido-líquido, nós verificamos então que na extração nós temos, né, uma alta capacidade de trabalhar, então podemos trabalhar aí com extratores bem longos, colunas de extração bem altas, extratores do tipo células rotativas, como nós vimos, né? Já a adsorção normalmente são colunas menores, então vai depender da sua vazão de processo já. Se a vazão de processo é baixa, dá para usar a adsorção. Se é uma vazão muito alta, talvez tenha que partir para extração para que seja viável. Porém, a extração tem uma seletividade moderada, já a adsorção tem uma alta seletividade. Se a gente quer remover uma mistura, um componente específico de uma mistura com vários componentes. A natureza do equilíbrio, normalmente na extração o equilíbrio é um equilíbrio linear, independe dos solutos diluídos, tá? Já na adsorção não, geralmente nós temos lá as isotermas, Langmuir, Freund, que tem comportamento não linear, e esse equilíbrio ele se dá por conta da própria interação com os solutos diluídos, que vão formando as camadas acima do adsorvente. A natureza de operação, extração dá para trabalhar em regime contínuo, frequentemente, já a adsorção não, porque a gente tem que fazer a recuperação, a limpeza do material adsorvente, então geralmente ela é descontínua ou periódica, né, com várias colunas em paralelo e vão sendo revezadas, e o processo se torna pseudo-contínuo. Na extração podemos ter problemas de emulsificação ou desnaturação, dependendo da agitação, da tensão superficial e da miscibilidade dos fluidos. Já na adsorção, como é um manuseio com sólidos, normalmente o que se encontra de problema é empacotamento desigual do leito, tá? E perda de carga que pode acontecer, né, com empacotamento compressível, se o fluido tiver uma vazão, uma pressão muito alta, que vai formando uma torta com o material ali dentro, né, até, e aumentando a pressão até que talvez em algum momento o processo pare e tenha que ser feita uma manutenção para voltar ao escoamento. Bom, pessoal, então essas são as principais comparações e direcionamentos para emprego dessas operações unitárias que nós vimos aqui na aula hoje: absorção, extração líquido-líquido e adsorção. Também veremos mais algumas operações na próxima aula ainda. Aqui as principais referências da nossa aula e da nossa disciplina. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.